Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um programa Despertar, ao vivo aqui diretamente dos faraônicos estúdios da Estilos FM. Agora transmitida ao vivo em FM no site www.radioestilos.com e também no Facebook em vídeo, já com uma caravana de amigos acessando e vendo aqui diretamente do estúdio. Olha, beijo pra todo mundo aí, galera. Quero mandar um beijo lá pro pessoal lá do GTEB, as trabalhadoras do GTEB, né? As formiguinhas do GTEB, mandar um beijo pra Dona Eva, pra Conceição, mandar um beijo pra Valdez, Verinha, Alice, Drica, Claudinho, Adma, Mônica, meu amor, Fabinho Caveira, Paulinho Caboclo, Caboclo Paulinho. Um beijo no teu coração, Paulinho. Um beijo na Vitória. Um beijo em todo mundo que nos ajuda trabalhando lá no meu amigo Nilson. Alô, Nilson! Ô, rapaz, um beijo no seu coração. Mandar um beijo também pra Regina. Alô, Regininha. Regininha Poltergeist está sempre com a gente. Marinete, a velha guarda Marinete. Um beijo no coração. Um beijo no coração do Tuninho. Um beijo no coração. Enfim, é tanta gente que eu vou esquecer. Dona Antônia, Dona Militz. É Militz ou Militz? Acho que é Militz. Mandar um beijo pra ela também. Pro Valmir, pra Ana. Para Adriana, enfim, tem tanta gente que está com a gente lá, que é uma satisfação muito grande, estar toda semana com esse povo todo, além dessas pessoas todas que já estão dando um tchauzinho aqui, meu amigo Jorge, boa noite, Jorginho, tamo junto, hein? Alice, alô, boa noite, chegamos, Alice, eu tô feliz de saber que você está se restabelecendo. Luísa, alô, um beijo, Luísa, boa noite, um beijo. Saudade do SOS Bairro, é verdade, Jorge, vamos voltar, depois das eleições a gente volta aí com uma nova formatação, vamos arrebentar a boca do balão. Célia Cristina, boa noite, mestre, boa noite, Celinha. Está fugindo da programação, a programação queria entrar música, coisa louca, né? Graças a Deus, pelo menos era música boa, né, ô Celinha? Graças a Deus, né? Se fosse música ruim, nem estaria aqui. Graziela, um beijo, abraço para a Mônica, um beijo para você e abraço para você também, Graziela. Bem, nós vamos tocar no assunto hoje, como eu havia dito, né, um tema complexo, né? E vou te falar, quem me pediu foi a Drica. A Drica, eu vou te falar, a Drica é bem, né? Ela me manda umas coisas ali, às vezes que eu vou te falar. É só para me complicar, eu vou até botar aqui, deixa eu até ler o texto do que ela me pediu na íntegra. Deixa eu ver se eu pego aqui, eu fiz um resumo. Deixa eu entrar aqui, o que a internet está um pouco cansadinha e fica lenta, né? Seu Júnior, eu posso sugerir um tema para o programa? Eu queria que o senhor falasse sobre a estrutura mantida no submundo, em termos físicos mesmo, e também com relação à estratégia, às estratégias e táticas para agirem contra os encarnados em grandes proporções. Olha que pedido da Drica. Mas como a gente é metido a sabichão, né? A gente é metido a alguma coisa, então a gente vai tentar falar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre isso que ela nos pediu. Bom, eu vim até no carro agora, fiquei tão nervoso para tratar desse assunto, preparei um material aqui impresso, mas eu vim no carro falando sozinho para eu poder tentar me concentrar e saber o que eu iria dizer. Desde sempre, né? Desde que o homem está no planeta Terra, o homem sempre se organizou em algum tipo de sociedade, sempre foi assim. Desde as civilizações primitivas até hoje, o homem sempre se organiza de alguma maneira, por algum interesse mútuo, seja o interesse na preservação da vida, né, a segurança nas guerras, na conquista de terras, de propriedades, seja algum interesse na plantação, no auxílio à alimentação, na construção de casas e locais para se preservar. De alguma forma os seres humanos vão se juntando. Todo ser humano desde sempre tem dentro de si uma vontade de perpetuar a sua presença. Isso é natural. Deus colocou esse comichão dentro da gente, essa intenção que nós temos de manter o nosso nome, gravar o nosso nome, impactar o ambiente, a nossa volta, de alguma forma que a gente seja reconhecido depois que a gente aqui não estiver mais. Depois que a gente já não estiver mais aqui, de que de alguma forma as pessoas lembrem da gente. Sempre existiu. Então, desde sempre, a vontade de preservação da espécie é inerente ao ser humano, sempre. Desde os homens primitivos, os homens das cavernas, até hoje, muda-se a forma com que a gente se organiza, com que a gente se junta,
Mas a vontade de se juntar e de se preservar e de cuidar um do outro sempre existiu para a perpetuação da espécie, para a manutenção da sociedade. Mesmo que no passado ela tenha sido matriarcal ou patriarcal, ou seja, centrada no masculino ou centrada no feminino, na grande mãe que tomava conta da tribo, ou do grande pai caçador, de alguma forma a gente sempre se organizou e sempre se manteve junto por algum interesse. Mesmo que hoje o interesse, desde muito tempo, o interesse seja a afeição, o amor, o carinho mútuo, mas sempre houve um interesse e o ser humano sempre se manteve junto, formando pequenas células. Essas células vão formando aos poucos as sociedades que conhecemos. Então, essas pequenas células que o homem sempre formou, chamamos de família. Família sempre existiu, dessa maneira que nós estamos explicando, e sempre existirá. A única coisa que muda é que, na medida em que a gente evolui, a família muda a quantidade de membros, muda talvez a organização, e o melhor dizendo, não é que ela mude, ela se amplia. A gente sai da família física, da família carnal, e passa para a família espiritual. Então Jesus havia nos apresentado essa ideia, né, da família espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. É verdadeiramente meu pai, é verdadeiramente meu irmão e minha mãe. Então ele nos traz a noção de uma família espiritual, de que existem pessoas além daquelas consanguíneas. Então a família não muda, no sentido de que antes era uma família de 3, agora é uma família de 4, ou era uma família de masculinos e agora é uma família de feminino, nada disso. O que acontece é que a família se alarga, cresce, se expande, na medida em que o nosso amor também aumenta, se amplia. Se antes nós apenas nos amávamos, se antes apenas nós nos preocupávamos conosco mesmo, aos poucos nós vamos nos preocupando com outras pessoas. E vamos incorporando essas outras pessoas no nosso senso familiar, na nossa ideia de família, ou de esse agrupamento que por algum interesse se mantém unido. Se antigamente as famílias eram construídas para tomar conta, né, para evitar que os inimigos nos atacassem, ou para que pudéssemos manter a alimentação, pudéssemos aos poucos aprender a plantar, ou a colher, ou a cuidar dos que nasciam, sempre existiu e sempre existirá, seja em número pequeno, seja em número grande, seja numa esfera circunscrita ou numa esfera ampliada, algo que podemos chamar de família. E a reunião dessas famílias vão formando as sociedades. Podemos dizer de uma maneira pragmática que sociedade, então, é a reunião de famílias. Claro que os estudiosos, eu não sou estudioso, eu sou um aprendiz, mas os estudiosos e doutorados no assunto podem falar muito mais sobre a formação da sociedade do que dessa maneira simplista que eu estou explicando. Mas no cerne, ou melhor dizendo, no centro de toda a sociedade existe uma família. Se nós quiséssemos destruir uma sociedade, nós poderíamos simplesmente matar todas as pessoas da sociedade. Se tivéssemos interesses em conquistar uma terra, porque aquela terra tem algo que me interessa, tem ouro, tem jazidas de diamante, aquelas terras têm petróleo, aquelas terras são fecundáveis, são fecundas, quer dizer, você pode plantar que ela germina, aquelas terras têm uma temperatura aprazível, né? A terra é fértil, não importa. Bastaria que eu destruísse todas as pessoas, todas as famílias, as pessoas, todas elas estão ligadas a famílias, bastaria que eu destruísse as famílias e tomasse as terras, se esse for o meu interesse. Agora, se o meu interesse não é conquistar a terra, se o meu interesse é dominar as pessoas, é conquistar as pessoas, não adianta eu matar essas pessoas, é lógico. Porque se eu matar as pessoas, se eu entrar com minhas armas, com meus tanques de guerra e destruir as pessoas, eu estaria matando-as e não conquistando-as. Então, de alguma maneira, eu preciso persuadir essas pessoas, eu preciso trazer essas pessoas para o meu lado, fazer com que elas pensem como eu penso, convencê-las, se possível.
Vamos pensar da seguinte maneira. As sociedades são mais evoluídas em relação às primitivas, na medida em que as células familiares também são mais evoluídas. Se nós tivermos uma família baseada em coisas materiais, se tivermos uma reunião de pessoas gananciosas, ambiciosas, materialistas, que só querem esperar a vovó morrer para ficar com as terras, ou esperar o pai morrer para ficar com os imóveis, pessoas que não se interessam em progredir, em crescer, pessoas que não se interessam em evoluir, não se incentivam mutuamente a um estudo, a um aprimoramento, a uma capacitação. Se nós temos uma família em que as pessoas não são valorizadas e não são incentivadas a crescer enquanto indivíduos, a explorar o máximo da capacidade de cada uma delas, nós passamos a ter pessoas que se juntam por interesses, diríamos, mesquinhos ou materialistas. E até a afeição entre essas pessoas seria frágil, já que seria apenas circunscrita ao que eu vou ganhar com isso, o que isso pode me dar. Por outro lado, se tivermos uma família em que as pessoas se incentivam mutuamente ao crescimento, um pai faz com que os filhos estudem, aprendam sempre, eternamente, os próprios pais dão exemplo de que estão aprendendo, de que estão evoluindo, de que não estagnaram, e que tentam uns incentivarem os outros a cuidar da saúde, cuidar da cabeça, do corpo, do espírito. Se as pessoas dessa família se incentivam a progredir, a evoluir, a trabalhar e ganhar, conquistar coisas pelo próprio trabalho, passamos a ter famílias, diríamos por esse ponto de vista, mais evoluídas do que aquelas outras que eu falei primeiramente. E se as sociedades são formadas por essas células familiares, poderíamos fazer uma comparação simplista, peço perdão aos esclarecidos, aos antropólogos e sociólogos, se eu estou me intrometendo no assunto deles, mas é apenas uma visão espiritual, já eu explicarei. Poderíamos dizer que essas famílias em que tem uma dinamização, tem uma dinâmica, melhor dizendo, melhor de crescimento, de evolução, essas famílias formam sociedades dinâmicas, evoluídas, em que não se precisam de tantas regras, porque as próprias pessoas que saem das famílias já têm em suas consciências a noção de que não se pode prejudicar o próximo, de que o limite dos meus interesses é o prejuízo ao próximo. As pessoas dessas famílias já sabem que todo excesso, seja ele qual for, é um fardo. Há um limite muito tênue entre aquilo que é suportável e o que é excessivo. Quer dizer, é mais ou menos como que tomar um copo de cerveja, 2, tudo bem, mas 10 latas ou 10 litrões é excessivo, né? Então, comer uma fatia de pudim, de doce, é uma coisa, agora comer 50 pudins é excessivo. Então, uma família que é formada em cima de ideias éticas universais, de uma moral, diríamos, universalista, tá certo? De uma consciência cósmica, de que deve haver um equilíbrio e que devemos buscar o caminho do meio, essas sociedades são muito mais facilmente, diríamos assim, equilibradas e melhor, corrigidas em seus excessos, já que os seus próprios membros têm essa prática de ordenação, de autocontrole, de respeito às coisas alheias, de tolerância, de compreensão. Por outro lado, aquelas famílias, como eu disse, que são materialistas, egocêntricas e que não se preocupam com a evolução dos seus membros, aquelas famílias que não se preocupam em aprender, em estudar, querem apenas ficar numa situação cômoda, né, na sua zona de conforto, aguardando pequenas aberturas, pequenas brechas para que possam se aproveitar do próximo. Essas famílias, que comparadas àquelas outras são mais primitivas, acabam formando sociedades também comparativamente primitivas. E essas sociedades primitivas precisam de muito mais regras, precisam de muito mais leis, precisam de muito mais controles, sabe? Pequenos controles para que esses excessos individuais não se tornem excessos coletivos. Aqui temos então dois
características bem nítidas de uma sociedade evoluída em que não se necessitam de tantas leis, não são necessárias tantas leis, não são necessárias tantas regulações, porque a sociedade se autorregula, porque a base dessa sociedade é uma autorregulação familiar, já que a família, como dissemos, é a célula, é a base dessa sociedade. Aquela outra não. Por ser uma sociedade totalmente desestruturada, de pessoas gananciosas, inescrupulosas, que só querem ganhar para si, farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu quero é me dar bem, eu aceito qualquer coisa para conquistar, sabe? Eu prefiro ganhar uma grana de uma previdência ou de um governo sem trabalhar, não tem problema se eu vender o meu voto, não tem problema se eu aceitar pequenas safadezas para que eu me beneficie. É necessário, então, nessa sociedade, muitas leis, muitos juízes, muitos advogados, muitas regras, porque é uma sociedade primitiva, ou ainda em fase de crescimento, que não está formada. Mas como é que se regula uma sociedade? Regulando as famílias. Como é que se transforma uma sociedade? Transformando as famílias. Como é que se educa uma sociedade? Educando as famílias. As pessoas vêm de famílias. Você não consegue modificar pessoas se você não se preocupa com famílias. Senão você conta em conta-gotas algo que você precisa contar em baldes. Senão você vai ficar tentando corrigir 1, 2, 3, enquanto a necessidade é de milhões. Então, quando fazemos esse comparativo, e me perdoem se em algum momento eu algo falei que desagradou ou está equivocado, segundo as regras aí dos estudos, mas é apenas uma apresentação simples, num programa de terça-feira à noite, com pouca audiência, mas para que a gente possa entender agora essa diferença entre uma sociedade evoluída, porque seus membros têm uma consciência ética, moral, universal, e essa outra sociedade desestruturada, sem perceber o prejuízo que causa ao próximo, gananciosa, individualista, egocêntrica, porque os membros familiares ou a família foi desestruturada, mostra claramente como é fácil o mal, nessa ideia genérica, dominar a sociedade. Como eu disse na introdução, se nós quiséssemos dominar um povo, se eu quisesse conquistar as terras de um povo, eu poderia ir com o meu exército e destruir o povo, dizimar o povo e tomar as terras. Ponto final, porque o que eu quero são as terras. Mas se, porventura, meu interesse não é nas terras, é no povo, eu não posso destruir. Usar armas não vai resolver. E mesmo que eu sufocasse esse povo de uma forma bélica, né, usando armas, e escravizasse esse povo, eu estaria sempre correndo o risco de rebeliões, de revoltas, sabe, de algo que tentasse desconstruir esse controle violento. Bom, se eu entendo, se eu acho que a vida acaba aqui, eu posso controlar a sociedade, controlando a família. Eu posso controlar a sociedade a longo prazo, trazendo ideias destrutivas, transformando a cultura desse povo, dizendo que a cultura dele agora é obsoleta, porque a nova cultura é essa aqui que eu vou apresentar. Eu posso simplesmente dividir o povo entre eles e nós, entre homens e mulheres, gays e heteros, homens e índios, brancos e índios e negros e quilombolas, dividir entre esquerda e direita, entre cima e baixo, entre dentro e fora, dividir. E a gente sabe que politicamente isso tem sido feito de uma forma muito inteligente, apesar de extremamente perversa, dividindo o povo, tirando
A cultura que mantém a ligação é a amálgama que prende e liga o povo, dominando as escolas, dominando as consciências dos formandos, dos nascentes. Eu me mantenho por mais tempo na cabeça dessas pessoas. E aquela ideia do pão e circo para o povo. E assim eu me mantenho. E ninguém vai ligar para mim. Mas isso se eu pensar apenas em termos materiais. Pensar apenas que essa vida é a única vida que temos. Mas se essa não for a única vida que temos? Se essa vida for apenas um pedaço de uma imortalidade? Se eu estiver pensando de uma forma mais longa, ampliando o meu campo de visão, eu poderia pensar que essas mesmas características, essas mesmas ferramentas usadas politicamente para controlar um povo e para tomar uma sociedade de assalto sem usar arma, pode ser usado pelas consciências extrafísicas, aquilo que nós chamamos de espíritos, para controlar um povo. Veja, se eu não estiver deste lado da vida, se eu for alguém que já morreu, o que me interessa o ouro? Se eu for um espírito, o que me interessa os diamantes, o petróleo? Para nada. Mas se eu for um espírito e perceber que cada pessoa, cada ser humano, cada consciência transborda uma energia, emite uma energia essa que pode ser manipulada, pode ser, vou usar uma expressão errada, bebida, pode ser fumada, pode ser manipulada para o meu prazer. E se eu percebo que a energia que as pessoas emitem está de acordo com a evolução da sociedade, da individualidade das famílias, os interesses de dominação e de destruição acabam. Os interesses de dominar na destruição acabam. O que permanece no meu coração é o interesse de dominar essa sociedade, transformando essa sociedade em zumbis. Zumbis aqui, uma metáfora, uma alegoria das pessoas que vivem sem saber por que vivem. Das pessoas dessa sociedade, como eu disse, egocêntrica, que só pensa em prazeres, só pensa em saciar a sua própria sede, não se preocupa com o próximo, não sabe por que vivem, não veem a vida de uma forma mais abrangente, só veem o imediatismo. Então eu transformo essas pessoas, essa sociedade, em algo manipulável, em algo usável para o meu prazer. Como? Impedindo a evolução dessa sociedade, impedindo o crescimento dos membros dessa sociedade, fazendo com que essa sociedade olhe apenas para os interesses imediatistas, para os prazeres da carne, para o mundo de sensações, fazendo com que essa sociedade se divirta com coisas que não têm nenhum propósito evolutivo, fazendo com que a gente modifique o paradigma existencial. Em vez de pensarmos em algo a longo prazo, vamos pensar em algo para agora. Essa ideia, pensaria eu, se quisesse dominar uma sociedade e fosse um espírito desencarnado, essa ideia de que não devemos acumular bens na terra, mas sim bens no céu, isso deve ser abolido. Isso deve ser radicalmente abolido. Porque essa ideia vai fazer com que as pessoas não se preocupem em comprar coisas, com que essas pessoas não se preocupem com o prazer da carne, com saciar os 5 sentidos. As pessoas não vão mais se preocupar em saciar os sentidos da carne, porque elas vão se preocupar com um amanhã, com uma vida futura, em não acumular coisas agora. Essa ideia de que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o teu próximo como você se ama, deve ser destruído, pensaria eu, se fosse um espírito querendo dominar uma sociedade. Porque essa ideia de amar a Deus é dar a essas pessoas uma esperança futura, de que há alguém que tem amor por essas pessoas e irá controlar a vida dessas pessoas, provocando-lhes a abundância
de amor, de bens, de conquistas em algum momento. E essa ideia de que amar o próximo como eu me amo é extremamente errada, porque as pessoas vão se preocupar em não machucar as outras porque não querem ser machucadas, em não usar as outras porque não querem ser usadas, em não prejudicar as outras porque não querem ser prejudicadas. Quem é que inventou essas regras? Quem é que trouxe essas ideias de amor universal, de que meu reino não é deste mundo, de que devemos amar o próximo como nós nos amamos, de que devemos acreditar na existência de um Deus, de uma consciência cósmica, de que devemos não só perdoar 7, mas 70 vezes 7? Quem é o louco que ensinou isso? Quem é a pessoa que absurdamente vem trazendo isso nos últimos 2000 anos, incutindo ideias erradas, diria esse espírito trevoso tentando dominar a sociedade? Ideias erradas, fazendo com que as pessoas se pacifiquem, com que as pessoas se transformem, com que as pessoas se amem. Nada mais odioso para eles do que o amor, nada mais terrível, inescrupuloso, repugnante do que o amor ao semelhante, do que a ausência de si. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Quem falou isso é um inimigo deles, no sentido dos espíritos, das pessoas desencarnadas que querem dominar a sociedade. Então, quem é o alvo principal desses espíritos que tentam dominar a sociedade? Sabe, muito me entristece que algumas pessoas, quando a gente aborda por esse ponto de vista, a pessoa fala: seu Júnior, o senhor está fazendo uma crítica a esse governo, ao cara que é não sei o que da esquerda, não sei o que, não sei o que. Me entristece porque todo mundo quer tolerância. Vivemos uma fase em que eles próprios ensinaram que devemos, a época da inclusão, da tolerância, das opiniões diversas que devem ser aceitas. Mas quando você propõe uma ideia contrária ao que eles apresentam, mesmo que seja dentro da tolerância que eles pregam, então você é uma pessoa mal vista, porque você está realmente uma coisa meio sem sentido. Basta um olhar um pouco mais aprofundado. Não é uma crítica política, social, apesar de ser, porque na prática foi o que aconteceu. Mas é um olhar espiritual. Qualquer pessoa minimamente inteligente e que dê um passo para trás para olhar o prédio, olhar a imagem como um todo, vai perceber. Essa ideia de desconstruir as famílias, essa ideia de desarmonizar as famílias, de tirar o senso de amor, é do mal. Quanto mais somos ensinados de que a nova cultura é algo totalmente chiclete, é algo totalmente fugaz. Ninguém lembra o superastro de ontem. A cada 7 dias criamos um superastro. A cada 10 dias um super lançamento de um super sucesso de alguém que a gente já não lembra mais. Não é porque tacaram fogo no museu, não é por isso. Porque seja um incendiário, ou seja a malversação de verbas, seja a inescrupulosidade dos governantes, mesmo que fisicamente ninguém tenha atacado fogo, eles tacaram fogo. Tacaram fogo na cultura, assim como baniram as coisas que podem nos transformar em seres humanos. Diria eu, o que mais pode te transformar em um ser humano? Uma música de Beethoven, de Bach, Tchaikovsky, Amadeus, Mozart, de Brahms, Chopin? Ou que tiro foi esse? Vai lacraia, vai lacraia. De um lado, você se sente fazendo parte de uma humanidade, você se sente incluído na espécie humana, você olha para a natureza com uma noção de que há um Criador belo e próspero que te permite esta abundância. Porque a música eleva o teu espírito, te traz harmonia. E quando você vê preservadas certas características cultivadas pela sociedade há séculos, e essas
características são simplesmente destruídas para apresentarmos o grotesco, para apresentarmos vísceras expostas em teatros e peças infantis, o escatológico sendo apresentado como sendo agora a novidade cultural, em que verbas são tiradas de grandes obras para colocar em coisas totalmente superficiais. Isso não é de Deus. Eu não estou falando, volto a dizer, ou apenas fazendo uma crítica social, que seja. Quem não gosta da maneira que a gente apresenta, que não ouça o programa, mas que aceite a diversidade de pensamentos. Ou, no mínimo, seja inteligente. Nem que eu sei que é difícil para algumas pessoas pensar, porque as pessoas se desacostumaram a pensar. Elas estão acostumadas a receber tudo pronto, a ver no WhatsApp, a ver no Facebook, a ver na TV e apenas consumir. Pensar é difícil, dói. Mas que pelo menos elas pensem se o que nós estamos te dizendo é plausível ou não. Então, se a minha intenção é dominar uma sociedade, eu posso usar as mesmas características que recentemente foram utilizadas por alguns para dominar essa sociedade. Vamos, então, desconstruir os valores, vamos desarmonizar, vamos desconstruir as células familiares, vamos dizer que aquilo que nós conhecíamos como família não vale mais, aqueles relacionamentos que conhecíamos não valem mais, de que os fins justificam os meios, vamos incutir na cabeça das pessoas que roubar é normal, desde que eles façam algo para mim, não para todos, para a coletividade, para mim. Roubar um pouquinho não tem problema, desde que me garanta ao final do mês um pouquinho. Perceba que a manipulação existe e não vem das pessoas encarnadas. Elas são apenas objetos dos desencarnados. Continuamos com o programa Despertar, lembrando que o telefone está à sua disposição, 3317-5135, 3317-5135. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 97596-9917, 97596-9917, trazendo seu ponto de vista, sua opinião, né? Estamos aqui ao vivo no Facebook, sempre com aquelas 3 ou 4 pessoas que são loucos para ouvir esse programa essa hora, né? A nossa população de rádio ouvintes FM devem estar aí em 2 ou 3 pessoas e no Facebook temos em 5 pessoas. Você veja que é um programa com grande audiência, muitos interesses nos assuntos espirituais, né? Temos aqui a minha amiga Luísa Reis, Jorge Souza, Célia Cristina, quem mais? Vamos aqui, Marcelo Lobo, abraço meu irmão, Mozart Galvão, abraço amigo, Adriana Santos, boa noite, Júnior, Mones, alô Simone, um beijo, Patrícia Valéria, olá, Cláudio Márcio Sarmento, fala irmão, forte abraço, São João de Meriti ligado, tá em São João de Meriti ouvindo na rádio, esse é louco mesmo, obrigado Claudinho, você é fora de série, pela internet, obrigado. Cris Lose, cheguei, bem-vindo, boa noite, Neila Abreu, boa noite, Edilson, namastê, Leonardo Cristianes, batendo palma, muito obrigado, boa noite, Walter, Antônio Elise, boa noite, namastê, Vanessa Lourenço, muito boa noite. Dando continuidade, mas seu Júnior, o senhor não iria falar sobre qual era o assunto mesmo que eu fiz um resumo do que a minha amiga Driga pediu. Vamos falar como age o mal, a estrutura das sombras e suas táticas para agir na sociedade. Bom, então eu não fugi muito do tema, não. No Livro dos Espíritos, na pergunta 1012 e na pergunta 1013, eles nos esclarecem um pouco sobre o inferno e o céu. Porque algumas pessoas acreditam que existe o céu e que existe o inferno. E está escrito assim na pergunta 1012. As penas, a resposta da pergunta 1012. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo
o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens os imaginam. As respostas são simples alegorias. Por toda parte, há espíritos ditosos e inditosos, ainda mais à frente. A localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas, só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Na pergunta 1013, que se deve entender por purgatório? A resposta: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. A resposta é: o purgatório é a terra, muitas vezes. O purgatório que as pessoas pensam é a terra, já está na terra. Aqui é um local em que a gente purga, em que a gente expurga os nossos problemas. É a terra. A gente fica achando que quando o fulano foi para o purgatório. Não, ele não foi. O purgatório é aqui. Pergunta, resposta 1013. Perdão, resposta à pergunta 1013 do Livro dos Espíritos. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal não um lugar determinado, porém um estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações. O purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, meu queridíssimo, o purgatório já é aqui. E você pode acreditar que aqueles que não querem a evolução do homem, porque se utilizam do homem para algo, aqueles que estão desencarnados, que nós chamamos de espíritos, outros vão chamar de consciências cósmicas, eles já utilizam do ser humano como uma forma de se perpetuarem e de aproveitarem, se sobreporem, vamos assim dizendo. O nosso amigo Brandon mandou uma pergunta aqui. Walter, o que você acha que é um mago? Boa pergunta, meu amigo Brandon. Vou responder você já na sequência. Qual a diferença para você de um mago ocultista para um médium de mesa? Boa noite, Brandon. Ótima pergunta, Brandon. Vou te responder já na sequência em que eu expus esse tema que eu estou abordando aqui. Se puder, responda, por favor. Vou responder sim, com certeza, e não vou esquecer, já até marquei aqui para mim não esquecer de responder você. Leonardo Cristianes, boa noite. Tempo que não assisto o programa, sempre sábio. Parabéns, obrigado, Leonardo. Muito obrigado pela tua boa vontade. Mônica Bermel, boa noite. Leonardo também botou, corretíssimo. O temido inferno é estar na terra. A verdadeira vida é do outro lado. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, saravá, seu tranca-rua. Exatamente isso aí, meu amigo Leonardo. Do livro de Ramatiz, A Vida Além da Sepultura, em que, com a ajuda do seu amigo espiritual Atanagildo, Ramatiz explora e detalha, diria eu, até com excesso de detalhes, né? O mundo espiritual inferior, né? O submundo, o mundo das sombras, aquilo que alguns chamariam de inferno. Alexandre Mondani botou, inferno é aqui para mim. Infelizmente, você está em certo sentido certo, sim, Alexandre. Então, no livro A Vida Além da Sepultura, falando sobre as residências e edificações, Ramatiz fala assim: residis em alguma casa semelhante às que temos no nosso mundo material? Atanagildo, amigo de Ramatiz, responde, sim, e para mim essa casa é tão consistente quanto as que construís com alvenaria de tijolos ou com cimento armado. A extraordinária superioridade das construções do mundo astral sobre as edificações terrenas consiste no fato de as primeiras serem com a substância luminosa, absorvida de nossa esfera,
que tem invulgar capacidade de condensar os fluidos mentais dos seus moradores e depois devolvê-los num teor balsâmico, ou então agressivo, na conformidade das emoções e dos pensamentos produzidos no ambiente. Veja o que ele diz. Ou então agressivos na conformidade das emoções e dos pensamentos produzidos no ambiente. Logo depois que fui hospedado na metrópole astral do Grande Coração, aprendi que, olha só, toda irradiação proveniente de nossas emoções descontroladas causa desarmonia no ambiente em que residimos. Eu vou repetir a frase para que a gente entenda. Toda irradiação proveniente de nossas emoções descontroladas causa desarmonia no ambiente em que residimos, por cujo motivo devemos manter a nossa mente vigilante, cooperando assim para que permaneça nesse ambiente a aura de tranquilidade, que é natural das almas equilibradas. Devemos evitar a predominância das vibrações nocivas que se formam no campo íntimo de nossa própria aventura no mundo astral. O que isso quer dizer, meu camarada? Traduzindo em bom getebinês. Getebinês é a linguagem simples do Geteb. Imagine que o ambiente doméstico, o ambiente da sua casa, ele pode ter uma energia agradável e balsâmica que irá facilitar a cura de suas doenças, irá facilitar a sua prosperidade, irá facilitar o encontro do rio da prosperidade para que você cumpra a sua programação existencial. Ou pode, por outro lado, ter um ambiente extremamente denso e nocivo que intoxica e que vai fazer com que pequenos cortes se inflamem e virem feridas horríveis, com que pequenas brigas peguem fogo e se transformem em separações odientas, com que pequenos deslizes no controle financeiro se transformem em calamidades, onde se perde tudo o que se conquistou com grande dificuldade. Então, nós absorvemos a energia que o nosso próprio hálito espiritual emite a conta-gotas. Nós absorvemos, nos momentos de necessidade, a energia com que nós impregnamos o ambiente. Quando você mantém, por mais tempo possível, o ambiente de um bom padrão vibratório, no momento em que você precisa de uma energia porque você está desestabilizado, essa energia está abundante no ambiente e você se recompõe rapidamente. Preste atenção. Todo pensamento emite ondas de energia. Nós somos verdadeiras usinas de energia. Hoje a ciência se debruça com eu vou usar a mesma palavra que eu não gosto de repetir, mas mesmo se debruça com o paradigma de que as consciências seguem regras semelhantes da mecânica quântica, em que a mecânica quântica estuda a variação das energias a nível atômico em pacotes. Hoje a ciência percebe que as consciências dos encarnados, já que a ciência ainda não aceitou, por ser ainda muito primitiva, a ciência não aceitou a imortalidade. Então hoje a ciência se debruça com a capacidade de que nós, seres humanos, também temos a nossa energia emitida da mesma maneira que as partículas subatômicas. Então há uma correlação entre as leis que regem a antiga mecânica quântica, chamada hoje física quântica, e as leis que regem as consciências, que poderíamos, de uma maneira errada, mas verdadeira, dizer que as consciências, então, agora são quânticas. Por que podemos dizer isso? Porque tudo que pensamos, tudo que fazemos e tudo que falamos emite uma energia vinda do nosso próprio eu, da nossa essência. O nosso ego se expressa através das características emitidas na nossa personalidade, na consciência objetiva. E essas características são percebidas pelo que falamos, pensamos e agimos. Da forma como agimos, pensamos e falamos, nós demonstramos quem somos, evoluídos ou não. E essa emissão energética pode ser captada.
hoje já por equipamentos, daí vem os estudos de paranormalidade, de fenômenos psi, quanto para o mundo espiritual, daí vem os fenômenos mediúnicos e de relacionamento com o oculto, com as energias ocultas ou desconhecidas por nós. Então nós podemos pensar e perceber que quando muitas pessoas se reúnem numa casa com ódio, com ressentimento, com mágoa, com desacordo, várias consciências estão emitindo uma energia. Essa energia é jogada no ambiente e impregna a parede, os móveis e utensílios. Quanto mais desarmonizado, mais as paredes ficam impregnadas dessas energias. Se é verdade que há uma relação entre a consciência, ou se é verdade que as consciências seguem leis quânticas, nós podemos dizer que os elétrons, falamos isso no estudo de domingo passado, lá na GETEB, na Escola de Médios, quando estamos apresentando a teoria da espiritualidade, energia e espiritualidade. Podemos dizer que os elétrons mais distantes do núcleo na emissão das energias são elétrons facilmente desprendidos. Aqueles que estão mais próximos do núcleo são mais energizados, com mais dificuldade de se desprender. Se as consciências seguem essa regra, podemos dizer que pequenos sentimentos diários enfraquecem essas partículas eletromagnéticas densamente energizadas de uma maneira muito fácil. E os impulsos, os rompantes de raiva, de ódio, fazem com que os elétrons mais próximos do núcleo das consciências, da energia emitida pelas consciências, se desprendam nesses momentos com uma carga energética muito mais densa. Então podemos com certeza entender o que Ramatiz nos diz também em nível científico. Nós absorvemos, respiramos de um lodo energético que nós mesmos criamos, seja a conta-gotas, seja em grandes quantidades. Veja o que ainda Atanagildo nos diz no livro A Vida Além da Sepultura. Embora a substância do meio astral em que resido seja de propriedade comum, dependendo de permissão dos nossos maiorais, para obtê-la e com ela edificamos o nosso lar, que deverá ficar em perfeita harmonia com a nossa própria índole psicológica e com a natureza dos sentimentos. Olha só, o nosso lar, no caso, não o nosso lar cidade, o nosso lar casa onde ele reside, no mundo espiritual, deverá ficar em perfeita harmonia com a nossa própria índole psicológica e com a natureza dos sentimentos já desenvolvidos. Isto é um direito que se adquire principalmente pela prestação de serviço útil e amoroso em favor da humanidade, quer o prestemos nas colônias e metrópoles astrais, quer quando desencarnados, quer o tenhamos prestado durante o período de nossas reencarnações nos mundos físicos. Ou seja, para que você tenha no mundo espiritual uma casa melhor, é necessário que você tenha conquistado méritos. E a espiritualidade manipula a energia cósmica para que essa casa seja formada por uma energia balsâmica que irá nutrir você nos momentos de desorientação. Meu programa já está acabando, eu tenho 10 minutos. Eu sinto muito, talvez a gente não consiga responder, mas eu vou tentar nesses próximos 10 minutos. Peço perdão a vocês. Falando sobre agora as cidades do mundo inferior, ele nos esclarece, a maioria dessas cidades inferiores é relativamente organizada, pois embora se congreguem ali os piores malfeitores, cruéis verdugos e espíritos que se desbragam em extremo no mundo da carne, muitos deles são representantes das mais destacadas profissões humanas e também egressos de famosas academias terrenas. No mundo inferior, naquilo que poderíamos chamar do umbral, do inferno, do submundo, regiões subcrostrais, diz Ramatiz, há nelas, desde o médico que no mundo material fez da dor humana um exclusivo balcão de negócios insensatos, um engenheiro desonesto que se locupletou com as negociatas escusas, o político que ludibriou os seus eleitores, o advogado chicanista, o militar que praticou injustiça à sombra das Forças Armadas, o administrador que dilapidou os cofres do
patrimônio público, até a mulher formosa, que erigiu um trono de joias e bens sob prejuízo alheio. Ainda se pode encontrar nessa prole dantesca o sacerdote católico que conspurcou a santidade de sua igreja, o ocultista que abusou dos seus poderes para o seu exclusivo favorecimento, o médium espírita. Ele está falando do submundo, do mundo das trevas, e ele está relacionando características de alguns que lá estão. E ele fala de católicos, espíritas. O médium espírita inescrupuloso que trocou os bens do alto pelos prazeres perigosos do mundo, o pastor puritano, mas avaro e cruel, e o macumbeiro, que através da amizade do preto velho e do índio ingênuo, montou progressivo negócio com o despacho na encruzilhada. Em virtude da espécie de espíritos de todos os matizes e profissões que ali se congregam, vítimas dos seus próprios delitos execráveis, muitos de raciocínios geniais, mas endurecidos de coração, aliam-se então sob recíprocos esforços de interesse em comum para maior êxito nos seus objetivos diabólicos. O seu extremo egoísmo e cupidez os leva a se organizarem para o cultivo do melhor para si e seus comparsas, usufruindo o máximo requinte de satisfações e domínio na atmosfera deletéria. Quem quiser maiores explicações, meu programa já está acabando, eu sugiro que leia no livro A Vida Além da Sepultura, a partir do capítulo Residências e Edificações, em que ele fala sobre noções sobre a cidade do mundo inferior, ele fala sobre os animais, sobre as organizações do mal, sobre os charcos de fluidos. Veja as energias emitidas no mundo inferior. As emanações mentais, eu acabei de falar das emanações mentais, da preocupação que você deve ter. As emanações mentais a que vos referistes na vossa pergunta são constituídas de figuras ou de manchas vivas, de aspecto gelatinoso. Às vezes, muitos se assemelham a uma finíssima parafina viscosa, de um colorido escuro e sujo, agitando-se sob o impulso da mente que as criou. Elas são providas de movimentos súbitos, larvais ou ofídicos, como se fossem agitadas por deslocamentos de ar. Por vezes, são de formas grotescas, iguais a minúsculos morcegos ou pequeninos polvos de tentáculos finíssimos e movimentos vermifordes. Depois de criadas pela mente enfermiça, elas procuram polos simpáticos onde tentam fixar-se definitivamente nas condições de vida parasitária. Trata-se de zonas densas, para onde se canalizam mais diretamente as energias subversivas em suas formas elementais, quando ainda possuem grande vitalidade. Sendo-se configurações repelentes, chegam a provocar a voracidade das feras e das aves astrais. E por aí ele vem descrevendo. Eu fico triste de meu programa não ter tempo para a gente abordar todos esses estudos, que eu acho que seriam extremamente elucidativos, esclarecedores para as pessoas que querem aprender e entender. O organismo carnal é apenas um enorme agregado de entidades microscópicas vivas que se movem ativamente sob o influxo da mente que as sustenta coesas. A alma vive saturada de elementos eletromagnéticos que ela mesma produz, os quais variam tanto em peso como em densidade, podendo se tornar benéficos ou maléficos, conforme sejam os sentimentos e os pensamentos produzidos pela natureza do espírito diretor. A harmonia mental e o equilíbrio evangélico nutrem as energias benfeitoras que circulam pelo perispírito, aumentando-lhe a luz e a vitalidade, as quais, por força de sua alta vibração, também fluem para o meio exterior, depois de utilizadas em nível mental superior. Seu Júnior, como age o mal? O mal age pela nossa fragilidade moral. Não é um falso moralismo, mas uma moral de consciência universalista. A moral no sentido de que eu não posso fazer ao outro aquilo que me é prejudicial. A ética no sentido de procurar a melhoria do meu semelhante na medida em que eu me melhoro como ser humano. Esse equilíbrio do amor entre o que eu sinto por mim e o que eu devo sentir pelo próximo, não esquecendo aquilo que eu devo sentir por Deus, é o que me garante um equilíbrio mental, uma harmonia energética.
o mal se utiliza da nossa fragilidade moral, da nossa pequenez moral, da nossa ideia de que os ensinamentos de amor do Cristo, de Buda, de Siddhartha, os ensinamentos de amor desde a antiga Pérsia, dos grandes luminares, os ensinamentos de amor que recebemos das entidades benignas são coisas consideradas frágeis, tolas, pueris, pelos grandes homens, pelos doutores, pelos senhores do castelo. Falar em respeitar o próximo como você se respeita, falar em não pegar o que não é seu, ensinar uma ética no relacionamento social, um equilíbrio moral, é ser fraco, é ser infantil, é ser tolo, porque o que importa é o dinheiro no bolso, o que importa é a ganância, o que importa é saciar os prazeres da carne, é beber desbragadamente, fumar igual fosse um louco enfurecido, ter prazeres sexuais intensos de todas as formas possíveis. Não importa se eu sinto prazer aqui ou ali, eu quero é prazer. Beber o que eu puder, cheirar o que for possível e exercer ao máximo os prazeres da carne. E quanto mais ligado aos prazeres da carne eu fico, mais distante das sensações do espírito eu permaneço. Quanto mais afeito aos prazeres da carne, quanto mais ligado nas sensações do mundo físico, mais eu me distancio dos sentidos do perispírito e do espírito. O mundo físico, no mundo físico, eu sinto prazeres nos 5 sentidos. Eu sinto prazer no que a minha língua sente, no que minha boca sente, no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu toco, no que eu cheiro. Só que o espírito é muito mais rico do que isso. O espírito é muito mais livre do que isso. E quando eu fico preso aos sentidos da carne, eu me afasto dos sentidos do espírito. E se é verdade que preso ao mundo da carne, ao mundo de sensações, preso às sensações da carne, eu altero a energia que eu emito, fazendo com que, como aquele desenho da família Addams, uma nuvem fique sobre minha cabeça onde eu estiver, como se por todos os poros do meu corpo fossem emitidas energias. E quanto mais denso e egoísta, quanto mais desagradável e egocêntrico, materialista e sensual for, mais densa é essa energia que eu emito. E eles, do outro lado, se satisfazem com isso. Absorvem essa energia, sugam essa energia, vampirizam as pessoas, a ponto de um bebedor de cerveja não perceber, mas ele não bebe cerveja, ele é bebido por alguém. A ponto de um viciado em cocaína achar que está cheirando um pó alucinógeno, quando na verdade ele é só um objeto, ele é uma piteira que alguém está usando para absorver a energia. Não é o pó, mas é o prazer que o corpo emite. Não é a bebida, mas é o prazer que o corpo emite. Como eu disse, os sentidos da carne emitem uma frequência densa, porém muito poderosa. E é esse prazer dos sentidos que o espírito não tem mais. O espírito tem boca para beber? O espírito tem nariz para sentir o cheiro, para ter olfato? O espírito tem orelha, ouvido para escutar? Tem um corpo físico para tocar? Os órgãos sexuais para sentir prazer? Não. O espírito não tem nada disso. Mas o ser humano tem. E quanto mais tolo, quanto mais perdido, quanto mais cego, melhor a energia que ele emite. Então, o que eu preciso fazer enquanto espírito das trevas? Usar o ser humano, manipular o ser humano, colocar ideias equivocadas. Quem são os dirigentes desse povo? Quem são aqueles que posso eu usar para alterar essa sociedade? Mudar o senso de família, de ética, de correção. A sociedade baixa o padrão. Se pudéssemos olhar à nossa volta, veríamos uma camada energética extremamente densa, quase como que um fog, né? Uma neblina densa,
Nos finais de semana, é possível ver na cidade uma energia cada vez mais baixa. Antes essa energia estava alta, agora percebe-se que ela está bem perto do chão e ela está se densificando pelas emissões energéticas dos cegos, dos zumbis, dos tolos. O mundo das trevas é organizado. Tem prédios, tem casas, tem carros, mas não tem amor. São pessoas egoístas, egocêntricas, que só pensam em si, que escravizam, são seres violentos, que batem, espancam e sugam os outros, os recém-desencarnados. Os recém-desencarnados que não têm noção, não têm controle, não têm noção de espiritualidade, não conhecem Deus, não conhecem Jesus, não conhecem o amor ensinado pelos grandes mestres. Os recém-desencarnados não estão nos cemitérios, irmão. Não estão nos cemitérios. A energia deles é densa demais, eles vão para mundos inferiores. E enquanto emitem esse ectoplasma ou essa energia vaporosa, por serem espíritos sensuais e sofredores, egoístas e vaidosos, outros espíritos inteligentes sugam essas energias, como se tirassem uma energia de uma pilha. Sugam essas energias até a exaustão. E quando não tiverem mais energias para serem dilaceradas, esses seres moribundos são jogados. Nos mundos inferiores existem aves e animais. Aves como se fossem urubus, só que uma constituição diferente. Seres aracnídeos, rastejantes, de uma caracterização diferente da nossa. E que se alimentam nos resíduos eliminados por esses homens recém-desencarnados exauridos de energia. A energia vitalizante se esgotou. Porém, ainda continuam como que se eliminasse, expurgassem lentamente pequenos resíduos tóxicos. E esses seres, esses animais, vão atacar os homens, as mulheres, nesses locais, nos charcos do subterrâneo. E vão sugando as energias, vão sugando as energias. Como age o mal? Da mesma maneira que alguns governos, da mesma maneira que alguns seres humanos, da mesma maneira que alguns dirigentes, pois nitidamente eles são do mal. Você continua ouvindo o programa Despertar, já estamos encerrando o nosso programa, já deu uma hora de programa. Meu amigo Eduardo, alô Dudu, um beijo no seu coração, botou aqui no Face. Realmente a força do pensamento é tudo, meu amigo, é verdade, meu irmão. Se soubéssemos o poder que nós temos, né, Dudu? Colocaremos em prática, diríamos para essa montanha, transporta-te daqui para lá e nada nos seria impossível, né? Já nos ensinou o mestre. Pamela Suene, Alice Mora mandou um beijo. Luci mandou muito profundo, obrigado Luci, obrigado meu amor. Se você quiser gastar um pouco do seu crédito, ligar para cá, 33175135 e falar comigo, estou à sua disposição. Alice mandou, já comentou no chat do Facebook. Mandar um beijo pro meu amigo Ronaldo Guedes. Alô Ronaldo, um beijo, olha, no seu coração, obrigado por estar ouvindo a gente. Espero que você realmente esteja gostando do nosso programa. Toda terça-feira estamos aqui ao vivo, diretamente aqui dos faraônicos estúdios da Estilos FM, hoje falando sobre... Qual é o tema mesmo de estudo, hein? Ai, papai, como age o mal? Qual é a estrutura das sombras e suas táticas para agir na sociedade? Bom, as táticas são simples, como já dissemos durante um programa. Para você desestruturar uma sociedade, basta desestruturar as famílias. Pois os seres humanos as sociedades são feitas de famílias e as famílias são feitas de seres humanos. Não adianta você desestruturar um ser humano e manter a família, porque a família, a própria organização familiar, irá resgatar esse ser humano. É aquela questão que a gente sempre traz. Por que um bêbado nunca é atropelado? Alguém sabe me dizer por que um bêbado totalmente alcoolizado nunca é atropelado? É raro você encontrar. É mais fácil um senhor de idade ou um jovem ser atropelado do que um bêbado totalmente alcoolizado. Você sabe por quê? Porque os encostos que bebem o alcoólatra
os encostos que bebem o alcoólatra mantêm a sua vida. Porque para o mal, para o encosto, é necessário que aquele ser humano se mantenha naquela condição psicológica, se sentindo um pária, se sentindo um nada, um ninguém, sem amor, sem auto-amor, com excesso de autocompaixão e autopiedade. É necessário que aquele ser humano não encontre nenhuma solução para o seu estado de vício. Para o mal é necessário que aquele ser humano continue se sentindo uma escória da sociedade, continue se sentindo alguém que foi vilipendiado por outro, ou que não foi visto com todos, não teve seu mérito reconhecido, sabe? Esse vitimismo. Olha como eu estou sofrendo, ninguém me reconhece, ninguém vê meu esforço, olha como eu sou todo, ninguém olha para mim, seu Júnior. É por isso que eu bebo, porque a sociedade não presta, ninguém me ama, ninguém me quer, as pessoas me abandonaram, seu Júnior. Para o mal, é interessante manter esse ser humano nessa condição de autocompaixão, de autopiedade e ao mesmo tempo se sentindo um isolado da sociedade, alguém que não merece nada. Por quê? Porque enquanto ele se mantiver nessa condição psicológica, ele se mantém nessa condição social. E isso invariavelmente o levará à bebida. E tudo que o mal precisa é que ele continue bebendo, para que o mal continue absorvendo as energias. E o mal vai proteger esse ser humano, para que ele nunca morra. Também irá protegê-lo no sentido de nunca encontrar uma solução. É por isso que muitas pessoas falam comigo, seu Júnior, eu já ouvi falar do seu centro há mais de 5 anos. Eu ouço o seu programa, seu Júnior, há mais de 5 anos. Eu sou louco lá para conhecer o GTEB, mas eu não consigo ir. Todo sábado, quando eu penso em ir no GTEB, acontece alguma coisa, seu Júnior? Não é só o GTEB não, filha. Se você quiser ir em qualquer local religioso sério que irá cuidar de você, você vai ser impedido de ir. Por quê? Porque quem não gosta de você não quer que você encontre solução. É lógico ou não? Quem quer o seu mal, não quer o seu bem. Puxa vida. E se ele sabe que aquele local onde você quer ir irá te trazer paz, irá te trazer orientação, irá abrir a sua mente para uma nova verdade, ele vai fazer do mundo o impossível para que você nunca chegue lá. E é assim que eles fazem com os viciados, impedindo-os de se libertar da droga, do vício, do álcool, do sexo, do consumo, o consumismo. O consumismo, pô, isso é uma maravilha. Não existe nada melhor do que um shopping center com vários sapatos e botas e roupas íntimas a serem conquistadas e objetos de consumo supérfluo para os homens e para as mulheres se deliciarem. Por quê? Mas, seu Júnior, não tem nada a ver. Qual é o problema de eu comprar uma roupa, uma calça? Não tem problema nenhum. O problema é o excesso. Porque quando você se preocupa com o excesso, quando você já tem o suficiente, ainda não percebe que já tem o suficiente e quer mais, e quer mais, e quer mais e mais e mais, você simplesmente se afasta de Deus. Porque você valoriza as conquistas do ego. Você valoriza as conquistas da matéria. Só um tolo não enxerga isso. Recentemente eu estava falando lá no GTEB e alguém interveio dizendo: seu Júnior, o senhor falou que as pessoas que já têm o suficiente ficam querendo cada vez mais. Isso é bom, isso é sadio. Depende, disse eu. Depende. O que você já tem é suficiente? É. Então acalma o teu coração. Conquiste mais, porque nós precisamos evoluir. Mas sem a voracidade, sem a ansiedade. Uma característica típica de quem já encontrou a paz é acalmar. Quando você se acalma e se estabelece, é porque você já encontrou o que procurava. Mas enquanto você fica ansioso, agoniado e pulando daqui para lá sem saber para onde ir, é uma demonstração clara de que você não achou a paz. Vai continuar procurando e vai continuar sendo vítima de um sistema maravilhoso que aprisiona as pessoas. Você quer ou você precisa? Vou ler uma última texto, meu programa acabou, e vou responder o meu amigo Breno que me perguntou. Ainda em Ramatiz,
ele nos diz: o homem comum ignora que o seu envoltório de carne é apenas a materialização grosseira do seu próprio molde perispiritual e que pré-existe ao nascimento físico. Embora seja de matéria mais sutil e plástica, é o verdadeiro sistema energético que realmente obedece ao comando direto do espírito. Usando de um exemplo simples, em que a viatura, o cavalo e o condutor simbolizam respectivamente o espírito, a energia e a matéria, em outros termos, o cocheiro representa o espírito, o cavalo a energia ou o perispírito e a viatura o corpo físico. Quando o cocheiro pretende movimentar o carro, não é a este que ele chicoteia para fazê-lo mover-se, porém fustiga o cavalo, que é o que realmente move o veículo. Da mesma forma, quando o espírito aciona o seu corpo, não faz diretamente no seu sistema nervoso, cerebral ou muscular, mas atua primeiramente no perispírito, que é o intermediário energético, ou o mediador entre os dois planos, o qual, ao receber o impacto direto do pensamento ou da vontade da alma, reproduz essa ordem movendo o conjunto de carne e nervos. E esse é o grande problema, porque nós temos uma formação espiritual que faz com que a gente absorva e emita energias e molde frequentemente o nosso espírito segundo um padrão que nós mesmos criamos. Daí vem as doenças, daí vem os transtornos psicossomáticos, daí vem a desorganização fisiológica dos sistemas nervoso, sistema vascular e por aí vai, né? O linfático, glandular e por aí vai. Os sistemas se desestabilizam porque nós emitimos energias de desordem. O nosso amigo, cadê aqui? O Brandon perguntou: obrigado, viu, Edu? Obrigado, Edu. Acabei de receber aqui no Messenger sua ajuda. Muito obrigado. O Brandon perguntou: Walter, o que você acha que é um mago? Qual a diferença para você de um mago ocultista para um médium de mesa? Boa noite. Se puder, responda, por favor. Claro, Breno, responda agora, antes de encerrar o programa. Essa ideia de médium de mesa... Opa, meu telefone estava carregando, mas estou ouvindo. Parabéns. Obrigado, Luciano. Obrigado, um beijo. Muito obrigado pela sua força, meu irmão. E por ouvir a nossa rádio todo dia. Estilos FM todo dia, o dia todo com você. Não é assim, meu amigo? Médium de mesa é apenas uma maneira com que a gente explica e fala daqueles que trabalham com psicografia ou com desenvolvimento de suas capacidades mediúnicas sentados em uma mesa. Isso é uma alegoria, isso é uma invenção, isso não existe na prática, porque você pode desenvolver suas capacidades sem estar na mesa. Você pode estar sentado no sofá, com uma prancheta na mão e desenvolvendo suas capacidades, ou com os olhos fechados em mentalização, desenvolvendo suas capacidades. Até porque as únicas capacidades não são a psicografia, mas você tem a intuição, você tem a percepção do ambiente, você tem a vidência, a audiência e por aí vai. Então, existem outras capacidades que podem ser desenvolvidas que não, entre aspas, na mesa mediúnica. Mas as pessoas usam esse nome para explicar aqueles que são espíritas, o que nós também chamamos de kardecistas, que seguem apenas a codificação espírita. Então, esses que seguem somente a codificação espírita são conhecidos como kardecistas. E os kardecistas desenvolvem muitas vezes suas capacidades nas mesas espíritas, né? Sentam em volta da mesa, fazem seus estudos e às vezes recebem suas mensagens. O mago ocultista, a gente tem que primeiro entender o que é o ocultismo. O ocultismo é o espiritualismo tradicional, tá? Vamos assim dizer, já existia uma realidade. Boa noite, meu amigo Carlos, um abraço para você. Vou assistir o vídeo que você me mandou. Antes do espiritismo surgir, lá em 1865, 67, 69, com seus livros e a codificação, antes do espiritismo surgir, já existia um espiritualismo. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Kardec faz questão de colocar
que aquilo que ele estava trazendo eram estudos espiritualistas, porque já existia o espiritualismo tradicional. E dentro desse pensamento espiritualista, o ocultismo, que são técnicas e pensamentos e estudos milenares. Esses pensamentos ocultistas vêm desde do antigo pensamento da Kabbalah e outros pensamentos de estudo, outras técnicas de estudo, de manipulação de energias, inclusive a própria alquimia durante muito tempo fez parte do ocultismo, mas são técnicas milenares, que sempre existiu, desde o homem das cavernas, que o homem tenta entender de onde veio o raio, por que chove aqui, como é que ele pode interferir nos fenômenos da natureza, até a cura dos seus enfermos dos animais domésticos. Então, um mago ocultista, poderíamos dizer, que é aquele sacerdote que estudou o ocultismo tradicional, as técnicas de ocultismo, de manipulação das energias. Só que o ocultismo, no advento ou no surgimento, no avanço do espiritualismo tradicional, e especialmente depois do século XIX, com a chegada do espiritismo, o ocultismo foi perdendo espaço na sociedade ocidental. Por quê? Porque o ocultismo se utiliza de técnicas que não são tão importantes quanto se preocupar com palavras específicas que são energéticas, sabe? A ideia de que certos símbolos e certas palavras emitem certas frequências e que podem ser utilizadas para fazer um feitiço ou para manipular a energia, que hoje sabemos que são energias muito frágeis, né? Não existe energia mais forte do que a energia do pensamento. Outros pensamentos ocultistas, como a ideia da natureza, se utilizar da natureza, do sol, da lua, da chuva e do mar e da floresta como sendo ferramentas importantes em seus rituais, hoje também sabemos que eles são coadjuvantes e não fundamentais. Quer dizer, não é necessário que você use a luz do sol ou a lua para realizar um fenômeno, porque a sua própria mente pode realizar o fenômeno. Então, o ocultismo foi perdendo espaço porque, com o avanço da ciência e do desenvolvimento do espiritualismo tradicional, essas ideias, esses fundamentos se fragilizaram. Mas tem muitas crenças e muitas práticas ocultistas tradicionais e muitas pessoas que seguem essas práticas. Cada um, como dizia aquela música, no seu quadrado, não é assim? Então, o médium de mesa é o sacerdote ou o trabalhador, porque no espiritismo não tem sacerdote, o trabalhador que vai desenvolver suas capacidades com uma técnica específica. Assim como o trabalhador de Umbanda vai desenvolver suas técnicas e sua mediunidade de uma outra maneira específica. O ocultista tem lá o seu sacerdote, o seu... né, é semelhante ao pastor, ao pai de santo, ao padre, né? É o mago. Alguns, quando desencarnam, guardam seus conhecimentos e passam a utilizar os conhecimentos para vender e ganhar algo ou para negociar no mundo astral. E aí você tem os magos das sombras. Tudo isso que eu falei no programa de hoje, da arrumação do mundo do astral inferior, sobre tudo isso tem uma organização espiritual. Existem dirigentes do mundo astral inferior, existem líderes do astral inferior, que são pessoas inteligentes, como o próprio texto de Ramatiz disse, médicos, estudiosos, filósofos, psicólogos, professores, médiuns espíritas, padres católicos, pastores protestantes, muitos deles estão no submundo, por incrível que pareça, fazendo maldade. Você poderia falar, mas seu Júnior, como é que um pastor vai fazer maldade? É uma pergunta de quem não está percebendo a realidade à nossa volta. Você deve conhecer muitos pastores que infelizmente vendem, né, a ideia de Deus para ganhar dinheiro. Você sabe disso. Então não é difícil entender que no mundo espiritual tenha. Seu Júnior, como é que pode ter um padre que trabalha no mal? Também não é difícil. Né? Recentemente, a nossa queridíssima Igreja Católica Apostólica Romana envolveu-se em vários escândalos de padres pedófilos e de roubo no banco lá do Vaticano. Né? O roubo o banco do Vaticano foi roubado. Então não é difícil você encontrar sacerdotes ou padres inescrupulosos, assim como apresentadores de programas como eu,
por aí devem ter vários inescrupulosos e que querem apenas ganhar alguma coisa com isso. Espero que eu não seja um deles. Mas isso não é impossível de acontecer e de entender que no mundo espiritual existe, ok? Quero agradecer a todos vocês, me perdoem se eu esqueci de dizer algo, tentei acelerar um pouco, é um tema extenso que eu deveria falar muito mais, mas o meu programa é exíguo. Exíguo é bonito pra caramba, né? Então eu tenho que encerrar. Muito bem. Muito bem, estamos encerrando mais um programa Despertar. Acabou de entrar no ar agora o amigo André Risse. Alô, André! Acho que o André está lá em Minas Gerais ouvindo o programa. Obrigado pela sua audiência, meu irmão. Quero agradecer a todos vocês. Vamos fazer nossa oração de encerramento, que eu já excedi o programa em 20 minutos e preciso encerrá-lo. Qualquer dúvida a mais, procure-nos. Travessa São José 22 em Sepetiba. Travessa São José número 22 em Sepetiba. Atrás da Croácia, ok? Aquela rua atrás da Croácia. Liga pra gente no telefone do GETEB, 3317-8312, 3317-8312. Manda um WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal, 975969917. Vou falar devagar. 975969917. Tá ok? 975969917. Manda uma mensagem, professor Júnior, eu quero ir no GETEB, eu não consigo ir pro GETEB, tudo acontece para que eu não vá, pelo amor de Deus, faz uma macumba. Eu não posso fazer macumba para você ir no GETEB, porque senão perderia totalmente o propósito, porque a ideia é que você se esforce, que você lute contra a influência daqueles que te querem o mal. Meu amigo Leonardo mandou aqui, ó, parabéns pelo trabalho, que meu pai Oxalá abençoe você e a todos que assistem, uma excelente semana. Beijo, meu amigo Leonardo, que Jesus te abençoe abundantemente nessa semana e que a espiritualidade amiga continue contigo, te influenciando positivamente para que você encontre a paz, as bem-aventuranças e muita saúde na sua família. Um beijo no seu coração. Vamos fazer nossa prece agradecendo a todos vocês por permanecerem conosco até agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos encerrando mais um programa Despertar, agradecendo a sua audiência, paciência e boa vontade, me pedindo perdão a todos vocês se eu excedi o horário. Eu tentei ser o mais sucinto possível, mas eu acho que em alguns momentos eu me excedi. Eu peço perdão a todos vocês. Prometo que eu vou me esmerar, né, mais, me capacitar melhor para que eu seja mais resumido e menos intenso nas minhas colocações, para que eu possa fazer dentro de 1 hora, que é o que me propus. Já fiz 1h20, 1h30 de programa, me excedi, me perdoem. Espero encontrá-los todos aqui no próxima terça-feira, no mesmo horário, depois das 8h30 da noite, aqui na Estilos FM, em 97,9, no site radioestilos.com ou no Facebook com a transmissão ao vivo, em vídeo, com as câmeras ligadas aqui para você nos assistir. Eu agora vou para cá, lembrando que sábado agora tem reunião do GETEB e é uma palestra diferente. Não sou eu que vou fazer a palestra, é um convidado nosso, que vem trazer um tema também muito importante. Ele vem falar sobre as aflições, né? O porquê das nossas aflições, o porquê do nosso sofrimento nessa vida. Por que tanto sofrimento, né? Um tema bem interessante, vale a pena, né? A causa das nossas aflições. Nesse próximo sábado lá no GETEB, não perca. Eu agora vou para casa, como sempre, me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica. Vou beijar muito aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, minha irmã, minha cúmplice, minha amiga, minha companheira. Vou beijar meu filho, meu amigo, meu safado sem vergonha, que sempre me ama e eu também amo ele, apesar de tudo. Que Deus o abençoe. Vou beijar minhas gatinhas e gatinhos. Os espíritos amigos também serão abraçados e amados, assim como os espíritos inimigos, porque o que eles precisam é aprender a amar. Vamos fazer a nossa parte. Um beijo no seu coração, até a próxima e tchau!